Então, continuamos falando no microfone para ir gravando. Sim, gravando. Quando estiver gravando, você Já tá. fala. Então, doutora Biel, por favor. Continua. Então, gente, olha, o caso é, um colega tem uma ação civil pública já ajuizada e a colega recebeu na sede uma denúncia relativa ao mesmo objeto, mesma empresa, só que espraiado pelo Estado de São Paulo, né? Qual foi o raciocínio que eu segui? O artigo 2º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública diz que o juiz que primeiro conhecer da causa estará prevento para todas as demais, né? Nesse sentido, o juízo lá de Sorocaba está prevento para conhecer das causas posteriormente intentadas que possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, o que incluiria eventual ação civil pública que possa ser consequência da investigação que ainda tem que ser feita. Mas ele estaria prevento e não o juízo de Campinas. A jurisprudência que se seguiu após a OJ 130, que também tem este entendimento, olha o que diz a OJ, em caso de dano de abrangência regional, que é o caso, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara de trabalho, a competência será de qualquer uma das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais regionais de trabalho distintos. A OJ, nesse caso, ela afirma a mesma competência da Lei da Ação Civil Pública e a jurisprudência do TST que se seguiu também vem nesse sentido, né? Vou ler só uma emendazinha aqui. Olha, conflito negativo de competência, CP, extensão do dano, área superior à da jurisdição de uma vara do trabalho, critério legal, competência concorrente que se resolve pela prevenção, ou seja, está prevento o juízo da vara de Sorocaba, no meu entendimento. Bom, a par disso, o perfilhado a isso, vem as nossas resoluções internas, que dizem o seguinte, resolução, está errado aqui, 132, artigo 23. Nas hipóteses de conexão e de pertinência ou aproximação temática, haverá distribuição por prevenção, utilizando os seguintes parâmetros. Ensejam prevenção por conexão, ação em face do mesmo investigado, baseada no mesmo tema da notícia do fato. Ou seja, o colega que já possuir aquela ação, uma ação, né, está prevento para investigações posteriores relativas ao mesmo denunciado e ao mesmo fato. Aí temos ainda um outro dispositivo interno, que eu não transcrevia, bonito aqui. O artigo 3º também da resolução 69/07. Ele diz assim, caberá ao membro do MPT investido da atribuição para a propositura da ação civil pública a responsabilidade pela instauração do inquérito civil. Nesse caso, quem é que é responsável pelo ajuizamento da ação civil pública? Aquele que oficia perante a vara do trabalho que é preventa, que é Sorocaba, né? Então, dá para perceber que há um paralelismo sincronizado entre as nossas disposições internas a respeito de qual é o colega prevento para prosseguir com uma investigação e aquilo que determina a jurisprudência e a legislação a respeito do juízo prevento para tocar uma ação civil pública. Por conta disso, né, finalizando, considerando que a vara do trabalho de Sorocaba, me parece, o juiz estaria prevento para conhecer do mesmo fato em relação à mesma empresa, eu entendo que o colega de Sorocaba, apesar de já ter uma ação civil pública ajuizada, está prevento. Esse é o entendimento que, não vou disfarçar, pode gerar algum dissabor entre os colegas. Provavelmente não na 15ª, mas pode gerar. Entretanto, há um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. O colega lá de Sorocaba, e eu coloco isso no voto, lá entre parênteses, mas eu coloco, o colega de Sorocaba, ele restringiu a eficácia da sentença deliberadamente, voluntariamente, à audiência de instrução. Ao fazer isso, eu acho que ele assassina o próprio instrumento da ação civil pública, que é um instrumento de acautelamento de lesões massificadas, não é uma coisa direcionada. Então, hoje em dia, nenhum colega faz isso.
né? Vou restringir. Pelo contrário, que se batalha é para a ampliação, exatamente para valorizar o caráter coletivo da ação civil pública, e o colega acabou se restringindo. Quando eu discuti esse caso com alguns colegas, né, para saber as opiniões deles, no começo eles eram bem contra assim que eu estava falando, não a 15ª, mas depois eles falaram assim, não, mas ele restringiu? Não, mas então tem que ficar com ele mesmo, só para deixar vocês a par de tudo. Então, sei lá, é isso que eu proponho, fiquem à vontade. Você vai refluir? Pois é. Eu vou aguardar O você voto, decidir. o voto divergente da doutora Biael é uma construção perfeita, jurídica, não sei nem como divergir dele, mas eu tenho uma tendência a manter o meu muito... Porque eu tendo a te acompanhar. Pois Se você é, refluir, aí eu também não vou ficar vencida. Sim, eu tenho uma mas tendência a tendo te acompanhar. manter o meu. E assim, não sei, porque também não vou contestar a doutora Biael, a colega Biael. Porque eu não sei, mas pelo que eu me lembre, ele não fez uma restrição, eu quero restringir. Eu acho que as circunstâncias fizeram com que ele restringisse, embora não esteja dizendo que é certo ou que é errado. Eu estou falando assim, que ele, na independência funcional dele, eu acho que as circunstâncias e talvez a posição da empresa, ele, para manter a ação, tenha restringido. Então, é uma ação restrita. A do colega é uma investigação muito maior. Lógico que tudo que a colega Biael, que a doutora Biael está colocando no voto, é perfeito, está certo. Mas eu acho que o colega vai ter um senhor trabalho, sim, que apesar do que também, não é por isso que a gente vai decidir assim o assado. Mas assim, aquela ação, ele teria que entrar com uma nova ação e aquela pequenininha dele seria absorvida. Então, eu não sei, eu fico muito tendente a manter meu voto. Então, por uma questão de prática. Mas aí eu também fico querendo saber a posição dos colegas, porque... Eu vou lhe acompanhar. Por essa questão. Ai, doutora Andréia? Não, eu não voto nele. Você não vota? Eu ia dar até para ela ler para mim aqui. Sabe, eu fico Biael que até, tá me eu confesso que eu fico até constrangido, porque está assim, perfeito, sabe? Mas em termos práticos dessa situação, Mas, olha, pensa, o eu trabalho que o fico- colega vai ter, o da sede vai ter também. certo. Aí eu fico com a Né? tendência de manter o meu voto. Então, mantido? Ou quando decidir, Vossa Gente, Excelência? mantido. Mantido. Sou pagada nada, não. Mantido. Então, por maioria, vencida a doutora Biael Franco Santos, fica... Numa próxima, eu refluindo, a Fica. primeira pessoa, fora os membros da Câmara-Mãe, vai ser você. Eu vou te ligar e falar, olha, me rendi aos seus argumentos. Fica, então, por maioria vencida a doutora Biael Franco Santos, fica determinada, fica resolvida pela atribuição da suscitante, no processo 3 da pauta. Vocês me dão licença? Muitíssimo obrigada, doutora Biael, pela ilustre presença. E aqui na CCR, pelo menos aqui, creio que não lá veremos mais. Então, queremos agradecer imensamente, porque ainda Lamentavelmente. na subcâmara, sim, né? Porque ainda vai Mas uma ter... sessãozinha. Mas Tem com mais certeza. Mas aqui acredito que não. Então, foi um prazer tê-la conosco hoje, um prazer trabalhar com Vossa Excelência. Que se repita mais vezes em outras oportunidades. Muito obrigada. Eu agradeço, retribuo em dobro para vocês. Adoro trabalhar com vocês. Mas eu tô aqui ainda, né? Bom te ver, meu amigo. Sim. Ai, eu Quinta-feira. Fica o registro teremos para uma as pauta. sessões da Câmara de Coordenação e Revisão. Registradas. Tchau. Gente, obrigada. beijo. Aceito. Tudo. Obrigada, André. Então, podemos retomar a nossa pauta? Pela minha anotação aqui, tínhamos que retomar o 35. Confere? Então, o processo 35 da pauta, NF 1347-2019, da nona região. Conflito negativo de atribuição, prevenção por conexão, procedimentos paradigmas com termos de ajustamento de conduta. Ambos com temas parcialmente idênticos. Filiais distintas de uma mesma empresa. Critério da antiguidade que se supera para privilegiar a adequação com objeto específico de um dos ajustes firmados.
A controvérsia dos autos consiste em saber ao qual de dois procedimentos paradigmas deve ser distribuída por prevenção a presente notícia de fato, visto haver filiais distintas de uma mesma empresa e temas parcialmente conexos, mas com objetos distintos nos TACs firmados. No caso, ainda que ambos satisfaçam os requisitos da identidade de investigados e de temas, porque se está diante de um mesmo empregador e de temas parcialmente conexos na autuação, é de se afastar o critério da antiguidade para considerar prevento o procedimento mais recente no qual se firmou o TAC com o objeto que mais se adequa ao teor da denúncia. Conflito que se resolve pela atribuição da suscitada para atuar. Está claro, colegas? Claríssimo. De Isso acordo. eu De também, acordo? eu também acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 36 da pauta, NF 55/2019, da 18ª Região. É 30. 36. É porque eu passei e ela foi embora. Sim. Conflito negativo de atribuições. Necessidade de investigação no local do dano para determinar a materialidade da lesão e sua extensão. No caso, o denunciante noticia suposta coação sobre os trabalhadores com possível assédio moral em uma das unidades do banco denunciado, localizada em Anápolis, Goiás, mas supõe que o dano é de abrangência regional. Todavia, sem a prática de atos instrutórios concretos que comprove ou pelo menos indique a materialidade do dano e a sua extensão, revela-se inadequada a remessa dos autos à sede da PRT da 18ª Região. Conflito que se resolve pela atribuição do suscitado. Estou de acordo. Eu também estou de acordo, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número... Revisão de TAC, agora, da doutora Eliane. Processo número 37 da pauta, IC 2908 de 2008, da 1ª Região. Termo de ajustamento de conduta. Proposta de revogação, homologação parcial. Trata-se de proposta de revogação de termo de ajustamento de conduta, na qual se imputa defeito a uma de suas duas cláusulas, considerada contrária ao artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 10.101, de 2000, que prevê folga aos domingos a cada 3 semanas. Em que pese não haver controvérsia quanto à ilegalidade constatada, a cláusula remanescente, que trata da jornada extraordinária e da compensação de horas, permanece compatível com a legislação vigente, razão pela qual não deve ser constituída. Diante disso, homologa-se a proposta de revogação encaminhada tão somente quanto a cláusula que versa sobre descanso semanal para deixar o instrumento vigente em seu conteúdo remanescente. De acordo. De Concorda? acordo, com certeza. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 38 da pauta, IC 138/2010, da 3ª Região. Pois é, esse aqui, embora há uma discussão sem fim com a minha analista, a minha assessora. Ela tem razão, mas algo me incomoda nessa cláusula. Que, se vocês concordarem com o que eu vou colocar... Eu concordo com o voto aqui. Você concorda com o voto? Com o voto, sim. Você acha, então, que a inserção do parágrafo único esclarece? Eu estou pensando no incidente. Exatamente por causa do incidente, não? Sim, Deixa eu olhar aqui mas o eu acho parágrafo que seria o caso de revogação, porque me incomoda essa redação. Eu acho que ela... Quer que eu leia? Não, eu acho que é isso. Eu Tô abrindo não o processo apresentei esse processo em junho, porque eu acho que estava incidente. esperando o incidente, porque eu acho que mais do que nunca, com o incidente, com a solução do incidente, ele se justifica. Tô de Né? acordo. Você está de acordo? Então, não tenho...
não parece que está esquisita aquela inserção daquele parágrafo, não, Me né? parece que está de acordo com o incidente, me parece. Você também? Sim. Sim? Uhum. Então, a minha analista tem razão, porque eu estou incomodada. Toda hora que eu pego nisso aqui, eu falo, não, eu acho que era para revogar, mas eu não tive coragem. Mas, assim, é um incômodo, porque eu acho que eu faria diferente, eu revogaria para não ter dúvida, você entendeu? Mas ele resolveu inserir, eu acho até... Então, para você está claro? Pra mim, E está de acordo Aham. com o incidente? Então, De ok. acordo com a questão do incidente. Então, eu me rendo a vocês e me pacifico o meu E coração. continua com o seu voto. E continuo com o meu ponto. Pronto. Tá certo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Ok. Processo 39 da pauta, IC 422/2010, da 10ª região. Termo de ajustamento de conduta, proposta de anulação, custeio sindical, cobrança de taxa de homologação de rescisão contratual. Trata-se de proposta de anulação de termo de ajustamento de conduta no qual o sindicato compromissário assumiu a obrigação de observar a gratuidade das homologações de rescisões contratuais à época da vigência do artigo 477, parágrafos 1º e 7º da CLT. Noticiado o descumprimento da obrigação assumida, a instrução dos autos revelou ser procedente a informação, tendo em vista que, instituída taxa de homologação de rescisão contratual em instrumento coletivo para os trabalhadores, que não efetuem pagamento de contribuição sindical mensal ou negocial. Em consonância com o trabalho desenvolvido pelo GT Hermenêutica Infraconstitucional da Lei 13.467 de 2017, a assistência sindical na rescisão de contrato de trabalho pode ser objeto de pactuação em instrumentos coletivos, mas eventual taxa pelo serviço prestado deve ser cobrada do empregador, pois somente a ele interessa obter a quitação das obrigações trabalhistas, não podendo tal ônus ser transferido ao empregado, sob pena de suprimir parte das verbas salariais a que tem direito. Diante disso, não se homologa a proposta encaminhada. Isso eu tenho dúvida. Por quê? A taxa, eu acho assim, pode cobrar taxa diante desse contexto, sim, do empregador. Porque Mas é não do ele que está empregado. buscando o aval do sindicato para a sua pra rescisão. garantir. Mas o Aham. sindicato não pode cobrar taxa do empregado. Eu estou de acordo. Ok? Doutora Sandra? Estou checando. Ok. Só um minuto, Eu por acho favor. que não pode recair para o empregado. Pro empregado. Dizem que eles só não cobram dos trabalhadores associados. Mas não certo? pode de nenhum. Não, com certeza. Quem Ok. tem que pagar é a empresa. É a empresa. Sim. Então Porque eu não estou homologando. Quem tá buscando o resguardo jurídico é a É a empresa. empresa. Então, de assim, acordo. vai subir. É de outra forma que ele tem que se fazer uma entidade representativa. Sim, sim. Não dessa forma. Então, de Fica acordo. claro também que é a empresa que tem que pagar, né? Sim. Fica claro. no Fica seu voto. claro, Então, ok? eu acompanho. Ok. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 40 da pauta, PAJ 6/2015, da 24ª região. Termo de transação extrajudicial. Pagamento de multa decorrente da infringência das obrigações do termo originário. Renegociação do valor ajustado. Trata-se de procedimento de acompanhamento judicial no qual se propõe novo termo de transação extrajudicial em substituição ao anterior, visando renegociar o pagamento da multa incidente pelo descumprimento do compromisso assumido que havia ensejado o ajuizamento de ação de execução. A proposta encaminhada não deve ser conhecida porque a renegociação do saldo devedor pelo descumprimento das obrigações assumidas é matéria que se insere no juízo de conveniência e oportunidade do membro oficiante. Nessas condições, eu não estou conhecendo da remessa. Eu de concordo. acordo. Concorda? Concordo plenamente. Então, os meus processos terminaram. Terminamos. Então, vamos aos processos da doutora Andréa Isa. Quer fazer um intervalo antes, um pequeno intervalo? Não, para mim precisa. não. Pra Se mim as também colegas não. quiserem. Pra mim tudo bem. Eu já fiz a hora que interrompemos, já fiz. Então, retomando, continuando a pauta, agora com os processos da doutora Andréa Isa Ripoli.
Processo número 41 da pauta, PAJ 346 de 2017, da 11ª Região. Ok. Doutora Sandra Lia, só para pontuar, o procedimento de número 45 a 51 são todos iguais, tá? Então, vamos lá. Ementa. Consulta. Procedimento de acompanhamento judicial, PAGE. Ação de execução de TAC. Arquivamento em razão do encerramento das atividades da inquirida. Infrutíferas diligências aptas a satisfazer a execução. Não conhecimento. Postulação que extrapola o balizamento do artigo 103, inciso 3 da Lei Complementar 75/93. Consulta não conhecida. Estou de acordo. Está de acordo? Estou de acordo. Ok, vamos lá. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 42 da pauta, PP 668/2018, da 9ª Região. Ok. Consulta. Cumprimento de decisão de não homologação em confronto com superveniente enunciado 24 da CCR. Contribuição sindical será fixada pela Assembleia Geral do Sindicato da categoria, registrado em ata e descontado na folha de empregados associados ou não, desde que regularmente convocados e conforme valores estipulados de forma razoável. Enfim, isso aqui é o enunciado 24. O que aconteceu? A colega recebeu uma não homologação no caso de cobrança de... Quer ver? Tá, aqui, ó. De uma das subcâmaras? A procuradora do Trabalho, Adriane Perini Artifon, na qual aponta estar diante de possibilidades conflitantes em razão da edição do enunciado 24, que dispõe de forma diametralmente oposta à sua atuação como longa-manos após decisão de não homologação do arquivamento a qual está vinculada. Cuida o feito da matéria relativa à autorização do empregado quanto à possibilidade de o empregador proceder ao desconto da contribuição sindical no seu salário após deliberada em assembleia de sindicato formalmente convocada para esse fim. No presente caso, o membro consulente pretende que a Câmara oriente a dar cumprimento à decisão que não homologou o arquivamento inicialmente proposto, determinando o prosseguimento do feito investigatório diante da superveniência do enunciado da CCR, que conclui em sentido oposto. Aqui eu faço umas considerações, como que ocorre a aplicação da lei no tempo, no judiciário, e aqui a CCR, nós estamos no âmbito administrativo, que a Câmara tem a atribuição de coordenar os trabalhos, e eu estou acatando o que ela fala, se não me engano. Eu concordo plenamente com isso. Eu também concordo, porque ela vai fazer uma investigação em sentido oposto ao próprio enunciado. Foi quando? Foi antes do enunciado. Então, eu concordo plenamente. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 43 da pauta, NF 1573 de 2019, da 5ª Região. Esse aqui é muito interessante, isso aqui. Consulta. Consulta sobre os efeitos do Instituto da suspeição, suscitada quando da substituição em ofício vago e os seus reflexos nos demais membros substitutos que atuam em revezamento. Caráter personalíssimo e intransferível do Instituto da Suspeição. Efeitos que se restringem à pessoa do suscitante. Necessidade de remeter os autos para o próximo membro substituto da lista de substituição. Impossibilidade de redistribuição do feito para um novo ofício. Redistribuição que se justificaria apenas na hipótese de o próprio titular do ofício, promotor natural, declarar-se suspeito para atuar em determinado procedimento, pelo conhecimento da consulta. Concordo. Claro. Não tem esse efeito cascata. Um efeito cascata da suspeição. É muito personalista. Sim, claro, até porque ele nem precisa declinar os motivos. Sim. Né? Então, aí não é para o ofício, é para a pessoa, com certeza. Então, também acompanho, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 44 da pauta, NF 199, de 2019, da 17ª Região. Consulta. Rejeição à distribuição promovida. Questão procedimental, não conhecimento.
Cuida-se de consulta formulada pela ilustre Procuradora do Trabalho, doutora Ana Lúcia Coelho de Lima, na qual solicita a manifestação da CCR quanto à distribuição promovida, vamos corrigir aqui, promovida nos autos do presente feito, tendo em vista a conexão ao PAGE 454 de 2017, de titularidade do Procurador Regional Stanislau Bose, cujo objeto é a tentativa de garantir aos trabalhadores da empresa Laboratório Landsteiner SS Limitada o recebimento de verbos salariais em dia. A teor do que dispõe o 103.13 da Lei 75/93, tenho que a consulta formulada não reúne requisitos para o seu conhecimento, razão pela qual deixo de adentrar a questão de fundo, cabendo à regional a aplicação das regras de distribuição existentes ou de suas próprias regras aplicáveis à situação dos autos, quando as regionais têm aquele regimento próprio de cada uma. Dada a argumentação da consulente em caso, não vislumbro qualquer prejuízo ou equívoco nas movimentações procedimentais realizadas na regional. Agora aqui, Flaviana, assim, o comecinho aqui, ó, o apesar de, vamos suprimir essa parte. Apesar de confuso. Não há solução para o caso diversa da que foi tomada. Assim, entendo pelo não conhecimento da consulta. Na verdade, eu analiso o mérito da consulta, mas digo que isso eles têm que se resolver lá. Certo, eu só tenho uma observação. Claro. Que é uma questão que está na ementa, porque eu acho assim, a regional pode criar seus procedimentos? Pode. Mas como CCR eu desconheço. Porque se vier aqui, eu não compactuo. Sim, porque se for contra 132, sabe? Não entendi. É porque conforme está aqui, é como se a gente estivesse dizendo, vocês podem ter o seu próprio regime. Talvez seja o caso de tirar isso. Entendi. Vamos fazer isso. Né? A parte do regimento da regional, da né? regional. Então, porque eu falo para eles, se vocês, entre si, aprovado, tudo bem, vocês estão agindo de acordo com... Que não vem, mas se vier para cá, acabou. Isso. É só para não... Tá? Perfeito. Okay. Perfeito. Então, com essa vamos retificação... Só fazer essa modificação. Então, a acolhida pela própria relatora fica por unanimidade nos termos do voto da relatora com essa retificação. Então, agora eu vou fazer o pregão dos processos 45 a 51, porque têm a mesma decisão. 45 da pauta. NF 6346-2016, da primeira região. 46 da pauta. NF 6374-2016, da primeira região. 47 da pauta. NF 6395-2016, da primeira região. 48 da pauta. 6397-2016, da primeira região. 49 da pauta. NF 33/2017, da primeira região. 50 da pauta. NF 157/2017, da primeira região. E 51 da pauta. NF 3620/2017, da primeira região. Ok. Conflito de atribuições, prevenção por conexão. A regra de pertinência ou aproximação temática constitui critério determinante da distribuição por prevenção. Artigo 23 da 132, livre distribuição, pelo reconhecimento da competência da atribuição do órgão suscitante, existência de prestador de serviço com diversos contratos vinculados a tomadores que ostentam ambientes de trabalho diversos e específicos. Oi. Mas está contra o que você decidiu, não? Antes? Com você? Não. A gente não falou que era cada tomador e prestadora? É o que ela está Aí você está renuindo? Não. Talvez eu tenha que melhorar a redação, mas eu estou dizendo que cada um tem o ambiente, cada tomador tem um ambiente diverso e específico. Tá. Portanto, vamos ver se de repente... Por esse enunciado em caixa alta, eu fiquei confusa. Olha só, vamos ver. Oi? Não, eu já vi que eu até divergia desse. Pois é. Mas na verdade, eu entendo que você... Fala, Flaviana. Esse eu me lembro que o Gabriel fez a minuta, ela estava de pé, mas a gente conversou muito por WhatsApp. Ele falou que são contratos distintos. Eu fiquei na Petrobras, né?
Contratos distintos com tomadores distintos. Isso. Embora a empresa prestadora de serviços seja uma só, os contratos são distintos. No caso, para análise de prevenção, essa empresa prestadora... Deixa eu abrir aqui o voto. foi usado, mas era contrato com o município, o estado. Aí, no caso, todos esses são com a prestadora. Sim, e são não só prestadoras distintas, mas o próprio ambiente são De trabalho é distinto. Ok, então eu sigo. É porque não ficou claro para mim, eu falei assim, tá Mas, diferente do que a gente decidiu. mas aonde a doutora Não, Eliane foi acha só que a gente pode pelo reconhecimento deixar mais... da competência de atribuição do órgão suscitante. Ok. Existência de prestador de serviço com diversos contratos vinculados. Parece que para o suscitante vai ficar os diversos contratos. E não é Você acha isso. que dá essa impressão? Entendi. Não, Você entendeu? não, entendi, a gente muda. Você entendeu? Me deu essa... Na primeira leitura, eu fiquei, então está decidindo... Não, o que eu estou entendendo é que É um para cada um. É o que eu... Tem que distribuir. Que tem que É o que eu distribuir. acho. Os tomadores de serviço têm que distribuir. Eu sou vencida. Tá, então tudo bem. É porque eu fiquei em dúvida se você estava com outro entendimento. Não, vou até Então, olhar ok. aqui na conclusão do voto se eu coloquei alguma coisa diferente. Que agora, pelo exposto, com base no 103, inciso 6, conheço do conflito no mérito decido pela atuação do membro suscitado. Você pensou que fosse do suscitante? Não, eu achei que você estava dizendo que os diversos caberiam um só. Ah, tá, É entendi. isso, ok? Então, mas não é isso, você não, me esclareceu, não. então eu te acompanho. Ok. Então, por maioria, vencida, Sandra Lia Simon, pelo reconhecimento da atribuição do procurador suscitado, em todos os casos averiguados, os processos 45 a 51, nos termos do voto da relatora, por maioria. E eu portanto, vou tô vencida. mexer na ementa para deixar mais claro. Sim. Ok. Na emenda está suscitante, lá embaixo está suscitado. Eu tenho que ver direitinho para não dar, tem que fazer uma material. Mas não é, mas a gente não decidiu pela do suscitante. Na caixa alta da emenda está suscitante. Lá no No final, O suscitante quem é? Só para a gente esclarecer. O suscitante é a procuradora que está com a Valdenice. Então, espera só um minutinho. A Valdenice Amália Furtado, primeira região, Hélia Suscitante, em face do procurador do trabalho, Marco Antônio Costa Prado, que também atua na primeira região. Que é suscitado. Aham. E de quem é a atribuição? A atribuição é da suscitante, não é isso, Flaviana? só que lá na conclusão... Está errado. Por favor, vamos corrigir. Situação do membro suscitante. É do suscitado, então tem que corrigir lá no caixa alta da emenda. Por isso que eu gosto de colocar o nome porque aí não... da pessoa. Porque daí Isso, já... já Você tira a coloca, dúvida. Uhum. Então, é lá em cima que você tem que identificar, né? Então, Então, mas ele é o suscitado. A proclamação do resultado que eu fiz está certa. É de suscitar. você fez Sim. Vossa Excelência fez a proclamação pelo suscitado. Sim, o isso. que tem que corrigir é lá em cima. Aham. Depois, então... Então, podemos seguir? Uhum. Então, processo número Essa é a 52 conclusão. da pauta, tudo 52 bem, ou secretaria? 53? O 52 a Os dois? gente... 52. É igual. Eu achei igual? que fosse igual. O 52 é igual. 52 é igual, 53, 54, até o 51. Não, peraí. Não, 51, a gente já foi até o 51? Já foi. Então eu vamos quero saber se o 52 é igual ou não. Deixa eu ver aqui. Não, tinha alguma coisa diferente então aqui. tudo bem. Tá. Uhum. Até o 52, né? Então, 52 da pauta, NF 4971-2018, da primeira região. Conflito negativo de atribuições, notícia de fato em face do mesmo investigado que versa sobre temas integrantes da mesma área temática de procedimento de investigação com assinatura de TAC. Aplicação do artigo 23, 2 da Resolução 132.
atribuição do membro suscitante para conduzir a presente notícia de fato, pelo reconhecimento da atribuição do membro suscitante. Prossigo. Estou de acordo. De acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 53 da pauta, IC 93/2018, da 12ª Região. Ok. Conflito negativo de atribuições, transporte de cargas com excesso de peso. Critério de atribuição para investigação no MPT, sede da empresa. Entendimento reiterado da CCR. Atribuição da PRT da 12ª Região. Prevenção por pertinência ou aproximação temática. Instauração de inquérito civil em face de mesmo investigado que versa sobre um dos temas integrantes da mesma área temática de procedimento prevento. Aplicação... Ok? Sim. Ok. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 54 da pauta, NF 1644 de 2019, da 1ª Região. Ok. É 54, né? Conflito de atribuições, declínio de atribuição manifestado após o decêndio. Resolução do Conselho Superior número 69 de 2007. Entendimento da CCR de que o prazo de 10 dias também se aplica ao membro que primeiramente declinou de sua atribuição. Distribuição especializada que deve prevalecer no caso concreto ante a existência do núcleo especializado, combate às irregularidades no meio ambiente do trabalho. Pelo reconhecimento da atribuição do suscitante. Prossigo, colegas? Não, ok. Não. Estou de acordo também, doutora Eliane também, por unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo número 55 da pauta, NF 1992 de 2019. É igual. 55. Eu vou ler, mas agora que eu percebi aqui que é igual. Conflito de atribuições, declínio manifestado após o decêndio, concluindo pela distribuição especializada, já que existe um núcleo específico de combate às irregularidades no meio ambiente de trabalho. Ok. Estou de acordo, por unanimidade. Eu só tenho uma dúvida aqui. Sim. O Opiniano está na 1ª Região? Está. Eu já ia falar, como que 1ª Região quer se... Morando em Copacabana. É mesmo? Não sabia. Sim. Eu já ia falar assim, como assim? Opiniano aqui na 1ª? Tá certo. Sim, então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 56 da pauta, NF 2233 de 2019, da 1ª Região. Conflito negativo de atribuições, notícia de fato em face do mesmo investigado que versa sobre o mesmo tema de investigação de procedimento arquivado há menos de 6 meses. Aplicação do artigo 23.1 da 132, correção do temário do procedimento paradigma pelo procurador suscitado após a instauração do presente conflito negativo de atribuição. Não afastamento da conexão existente entre os procedimentos em análise, pelo reconhecimento da atribuição do membro suscitado para conduzir a presente notícia de fato. Ok? De acordo, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 57 da pauta, NF 3039 de 2019, da 1ª Região. Verificação de que a notícia de fato em comento foi apensada a NF 1644/2019, no bojo da qual foi suscitado o conflito negativo de atribuições. Reconhecimento da atribuição do Procurador do Trabalho Alpiano do Prado Lopes, 32º ofício da PRT da 1ª Região, para atuar naquele feito. Mesmo entendimento deve ser aplicado na presente notícia de fato, que se encontra apensada a NF 1644 de 2019, pelo reconhecimento de atribuição do Procurador Dr. Alpiniano, me desculpem. Então, prossigo. Tá, ok. De acordo? De acordo. Por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo número 58, NF 483 de 2019, da 3ª Região. Deixa eu subir aqui. Conflito de atribuição envolvendo membros da PTM de Juiz de Fora, 3ª Região.
indicação da presente notícia de fato pelo membro suscitante para ser redistribuída por compensação ao membro suscitado que alegou suspeição na INF 86/2019, a qual, por sua vez, foi redistribuída ao membro suscitante. Inteligência do artigo 77 da portaria da PRT da Terceira Região, número 70 de 2017. Necessidade de que os feitos redistribuídos por suspeição e por compensação sejam do mesmo tipo e tenham a mesma complexidade. Verificação que a NF 86 e a presente NF 483 não teriam a mesma complexidade, pela atribuição do membro suscitante para continuar atuando no presente procedimento. E o que significa complexidade? Ah. É porque, porque eu só estou fazendo essa pergunta para a gente no sentido definir. Se são os temas são os mesmos, a área temática não, é outra coisa. Não, eu vou abrir o voto. É bem diferente, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. Um é jornal. Eu já vou esclarecer a doutora. É melhor eu ler que fica mais fácil. Nos autos da notícia de fato, 1644-19. Não, é porque tem muitas coisinhas aqui, ó. Quer ver? Num deles, o tema é férias, atraso, não pagamento de verbas rescisórias, aviso prévio, FGTS, contribuições previdenciárias, alimentação do trabalhador, atraso ou não ocorrência do pagamento. A presente notícia de fato, por sua vez, a ser apensada, versa sobre os seguintes temas gerais: jornada extraordinária em desacordo com a lei, intervalo intrajornada, descanso semanal, FGTS, contribuições previdenciárias, alimentação do trabalhador. No bojo da notícia de fato foi reconhecida a intempestividade do conflito interposto pelo suscitante, o que resultou de plano na atribuição do procurador do trabalho Alpiniano do Prado. Nada obstante, Não é esse não. Nós estamos no 58, que é da terceira região. E eu estou em Marte. Você está quase. Terceira região. Vocês estão no 57? 58. 58. Não, abriu, desculpa, abriu Mas errado. é da terceira região. Da É o- terceira região. É o da suspeição. Pinheiro não está na terceira região. Não. Deixa eu abrir aqui. Não, assim, eu não tenho dúvida, mas só surgiu a dúvida por causa da complexidade. Falei, o que isso significa? Não, eu penso que deve haver um equilíbrio se existem temas. Eu não vou dizer mais fáceis, temas menos complexos para se investigar e temas mais complexos. Então, por exemplo, no caso... Tudo é área temática 9. Isso. Você está me falando da área temática isso, 9. Mas a... É o mesmo investigado. Exato, mas a suspeição, quando o colega alega suspeição, no recebimento de procedimento em compensação, tem que ter a mesma complexidade. Não adianta ele receber só para investigar hora extra. Eu entendi, porque não tem nada a ver com a questão de área temática, Não. nada de prevenção. É a quantidade de temas a serem investigados. Não, tudo bem, já entendi e concordo. Eu também acompanho por unanimidade nos termos do voto da relatora. Processo número 59 da pauta, NF 181/2019, da terceira região. Conflito negativo de atribuições entre membros da PRT da terceira região, dano suprarregional, deslocamento e atribuição para investigar uma das sedes do MPT e respectivo TRT, OJ 130, do TST. A irregularidade apontada é prática uniforme da denunciada. Base territorial da empresa denunciada de alcance em todo o país. Comprovado o dano suprarregional, deve recair a atribuição na PTM, que primeiro recebeu a notícia de fato. Exegese da 130.
Atribuição de agir do Ministério Público do Trabalho fixada na Procuradoria... Ministério Público, na Procuradoria Regional do Trabalho... Por que PTM se é suprarregional? Não entendi, Andréia. Nem eu. Justamente por ser Não, suprarregional, não, escapa da PTM. Eu vou retirar de pauta. Tem um equívoco. Então, o processo 59 fica Fica pra retirado de próxima. pauta, a pedido da relatora. Processo número 60 da pauta, NF 2684 de 2019, da 15ª Região. Conflito negativo de atribuição, cumprimento de cota de pessoas com deficiência e reabilitadas. Artigo 93 da Lei 8.213 de 91. Local de processamento da investigação, sede da empresa. Esse já é um Sou entendimento. plenamente de acordo também, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Agora, revisões de TAC, processo 61 da pauta e 666 de 1998, da Nossa. 15ª Região. É TAC, revisão de TAC. 21 anos. 98. Já alcançou a maioridade aqui. Vamos lá. Retificação de TAC, aditamento às disposições, aqui a gente corrige, aditamento às disposições do TAC já celebrado, inserção de novas disposições relacionadas ao objeto principal, conhecimento, requisitos constantes no artigo 14A da Resolução 69/2007 e parágrafos, termo aditivo ao TAC original, no qual as alterações referem-se à atualização da multa por descumprimento, proposta retificadora de TAC homologada. Ok? Também de acordo, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Processo 62 da pauta, IC 852 de 2007, da 15ª Região. Termo de ajustamento de conduta, proposta de anulação de TAC, contribuição assistencial, direito de oposição previsto, trabalhadores não sindicalizados. Alegada superveniência de nova realidade jurídica. Entendimento do Supremo naquela ação 101, deixa eu ver o número da ação aqui, que ainda não transitou em julgado. Pendência de julgamento de embargos de declaração com efeitos modificativos. A alteração legislativa promovida pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 17, artigos 579 e 611b, inciso 26 da CLT, deixa eu baixar aqui, da CLT, comprometimento do custeio da entidade sindical. Cuida-se de anulação de TAC da empresa, firmado entre a empresa VB Transportes Turismo Limitada, Unicamp Coletivos, Itajaí Transportes Coletivos, Expresso Camp Bus, Coletivos Padova, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos da região de Campinas e região, e a Procuradoria Regional da 15ª. Os autos vieram para a manifestação do compromitente, propondo a presente anulação do TAC firmado em 2008, argumentando, precisa corrigir aqui, de que o TAC em questão fora firmado quando a contribuição sindical era obrigatória a todos os integrantes da categoria, fundamentado para que as demais contribuições fossem facultativas ou dependentes da filiação sindical e que, entretanto, com o advento da reforma, todos os artigos da CLT que tratavam da contribuição sindical passaram a exigir prévia e expressa autorização para o seu desconto. O signatário entendeu legítimo o pleito do compromissário para a revisão do TAC, outrora firmado, e em audiência foi apresentada e assinada minuta de revisão de TAC a ser homologada por esta Câmara. O TAC em questão, firmado em 2008, previa o compromisso definido em instrumentos normativos coletivos, o Sindicato Obreiro e das empresas do setor, em não instituir contribuição confederativa e contribuição assistencial de não sindicalizados da entidade. Discute-se, agora aqui, deixa eu só dar uma puladinha aqui, discute-se no momento a questão do custeio sindical. Mas, enfim, está adaptado ao enunciado 24 ou não? Espera, deixa eu só chegar lá na conclusão. Proposta retificadora de TAC não homologada.
deixa eu falar aqui por quê. Isso que eu não consegui achar. Eu ia Além... Oi. Não, eu ia concordar. Aliás, eu não concordaria se fosse revisão. Aliás, se fosse revisão, eu concordaria e não concordo com a anulação, porque não há dúvida de que confederativa não pode ser ajustada. Porque já tem súmula do Supremo. Além da ausência de posicionamento transitado em julgado pelo Supremo, a respeito da cobrança de contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados, importa consignar que as mudanças trazidas pela reforma fazem com que a matéria em comento deva ser tratada com maior atenção por este órgão ministerial, sob pena de comprometer o regular funcionamento das entidades sindicais. Entretanto, as orientações da CONALES e do TST trazem uma série de exigências que devem ser observadas, o que torna preferível a revisão do aludido TAC frente à sua mera anulação. Proposta retificadora de TAC não homologada. Sim, eu não iria concordar com a anulação total, porque proíbe a instituição da de confederativa, que já é súmula vinculante. Então, aí eu concordo. Seria uma revisão e não uma anulação. Exato. Ok. Eu vou pedir vista desse, por favor. Então, o processo fica adiado. O 62 da pauta, em razão do pedido de vista, já fica o voto registrado, o voto da doutora Andréa Isa Ripoli, pela proposta retificadora de TAC não homologada. A doutora Eliane acompanha, mas eu vou pedir vista. Não, tudo bem. Para checar, porque eu fiquei um pouco na dúvida. Bem. Então, processo número 63 da pauta, PP 616/2014, da 17ª Região. Ok, esse, se não me engano, ele é parecido. Um momentinho só. É a mesma coisa. Peraí. Aqui é o pedido de revisão da cláusula que diz respeito à contribuição assistencial. Ok? É isso, é o 24. Não, eu concordo. Então tá, nesse eu também concordo por unanimidade nos termos do voto da relatora, que não há óbices a revisão da cláusula em comento. Processo número 64 da pauta, IC 219/2015, da 9ª Região. Retificação de TAC, conhecimento, requisitos constantes no artigo 14A da Resolução 69/2007. Retificação pelo fim do serviço de assistência jurídica gratuita pela entidade sindical. Reforma da legislação trabalhista, fim da contribuição sindical compulsória. Mudança de entendimento quanto ao dever do sindicato profissional prestar assistência judiciária gratuita aos obreiros em razão do fim da contribuição sindical pela Lei 13.000. No caso do mesmo, como incidente de né? É isso, exatamente, no mesmo sentido. Proposta retificadora de TAC homologada. Então, ok. Também estou de acordo por unanimidade nos termos do voto da relatora. E processo número 65 da pauta, PP 2278/2018, da 2ª Região. Retificação de TAC, conhecimento, requisitos presentes, alterações referentes à base de cálculo da multa aplicável em caso de descumprimento, modificação elaborada de modo a tornar o TAC execuível e viabilizar a continuidade das atividades da empresa compromissária. Proposta retificadora de TAC homologada. Prossigo? Não. Não, ok. Estou de acordo. Então, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Então, esgotamos a pauta. Não ficou nada da doutora Biel, que estava já fora, já foi. Então, alguma ponderação? Doutora Eliane, doutora Andréa, secretaria, assessoria, tudo em ordem? Então, eu agradeço a presença de todos e todas.
das minhas colegas de Câmara, servidores e servidoras, pessoas que assistiram, não a transmissão desta sessão, porque a transmissão ficou prejudicada, mas que assistirão posteriormente à gravação desta sessão, e declaro, portanto, encerrada a 271ª sessão ordinária da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Muito boa tarde. Gente, boa tarde.